Paz e graça, povo de Deus. Está feliz com Jesus hoje? Amém, meus irmãos? Estou aqui com a Bíblia aberta em Mateus 26, onde a palavra do Senhor diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse aos seus discípulos: Assentai vós aqui, enquanto vou além orar. Levando consigo Pedro e os dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer e a angustiar-se muito. Então lhe disse: A minha alma está cheia de tristeza, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Indo um pouco adiante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível passar de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. Voltando para os seus discípulos, a chamou, adormecidos, e disse: Pedro, então nenhuma hora pudeste vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Indo, segunda vez, orou, dizendo: Meu Pai, se este cálice não pode passar de mim, sem eu beber, faça-se a tua vontade. Voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam carregados. Deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Então chegou junto dos seus discípulos e disse-lhe: Dorme agora, reposai, eis que é chegado a hora, e o Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Levantai vós, portanto, eis que é chegado o que me trai. Glória a Deus. Aleluia. Jesus é sábio todo o tempo, sabe de tudo, de todas as coisas, né, meus irmãos? Aqui, Jesus foi orar. Os dois discípulos que andavam com ele, estavam com ele, e ele foi orar, porque ele já sabia, né, o que estava prestes a acontecer. E ele deixou os discípulos, né, mandou eles vigiar enquanto ele foi orar. E quando ele voltou, os dois estavam dormindo. E ele tornou sair para orar. Na terceira vez, eles tornaram a dormir. Então aqui eles não vigiaram, não oraram, não vigiaram. E com eles Jesus não pôde contar, né? Porque eles adormeceram, não vigiou, não orou. No momento que Jesus mais precisou deles dois, Jesus não pôde contar com eles. E olha que eles andavam com Jesus, viu? E no momento que Jesus mais precisou dele, Jesus não pôde contar com eles dois, porque eles foram dormir, estavam cansados, estavam com os olhos carregados, não vigiaram. Aqui Jesus, ele nos dá um alerta, né, meus irmãos? Que a gente tem que vigiar primeiro e orar depois. Jesus fala, né? Vigiais e orais. Ele não manda a gente orar primeiro. Ele manda a gente vigiar primeiro e depois orar, né? E muitas vezes tem tantas situações assim que a gente não vigia. A gente passa por certas coisas assim, despercebido das coisas. E muitas vezes a gente perde, né, um momento que era para orar, que era para vigiar, e muitas vezes acontece algo com a gente porque a gente não vigiou, não orou. E Jesus aqui, ele não pôde, né, contar com esses dois.
Tem momento das nossas vidas, meus irmãos, que a gente não pode contar com ninguém. Tem momento das nossas vidas quando a gente às vezes mais precisa. Parece que as pessoas fogem. Parece que você ali tá só. Tem momento das nossas vidas, meus irmãos, que é só nós e Deus. Só nós e Deus. Porque tem momentos que a gente passa que ninguém pode fazer nada. Ninguém pode nos ajudar. Ainda assim que tem pessoas, né, que se compadeçam da situação do outro, do que o outro está passando. Ainda assim que um cuida um dos outros. Mas tem momentos que é nós e Deus. Tem momento, meus irmãos, que a gente não vai mesmo encontrar ninguém para nos socorrer, para nos dar uma palavra, para nos emprestar, né, o ombro para chorar. Tem momentos que a gente não acha ninguém. Tem momentos que a gente passa tantas coisas difíceis nas nossas vidas, que o único que a gente tem que se apegar mesmo é Deus. Eu tenho certeza assim que quando vem esses momentos, Deus ele quer que a gente seja mais dependente dele, que a gente venha se render mais a ele, porque é só ele vai acalmar o nosso coração, os nossos pensamentos, quando a gente está passando por alguma situação. E aqui Jesus está dizendo, né, para o Pai, que seja feito a tua vontade. Muitas vezes, meus irmãos, a gente não deixa Deus fazer a vontade dele. A gente quer fazer a nossa vontade. E na nossa vontade, o Senhor Jesus não age, não trabalha. Ele não faz a nossa vontade. Ele faz a vontade dele. Porque a vontade dele na minha vida e na sua é perfeita. É agradável. Muitas vezes as coisas na vida da gente, a gente tropeça, a gente se magoa, a gente se decepciona, porque a gente quer fazer as coisas do nosso jeito. Mas a partir do momento que a gente entregou as nossas vidas ao Senhor Jesus, tem que ser na vontade do Pai, tem que ser na vontade dele, no tempo dele, na hora dele. Porque no tempo dele as coisas acontecem perfeitamente. No nosso não. No nosso a gente vai se decepcionar. A gente vai reclamar porque não vai sair perfeito. Mas no momento do Senhor Jesus, tudo é perfeito. Então a gente tem que esperar o tempo do Senhor. Temos que esperar que o Senhor seja a nossa, que seja feita a vontade dele para nossas vidas, não a nossa. E aqui Jesus falou para o Pai, né? O Pai dele. Que seja feito a tua vontade, o teu querer. Então hoje, se você está fazendo algo da tua vontade, não faça pela tua vontade. Deixa ser feita pela vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é a melhor. É perfeita. Não faça nada com a força do teu braço. Entregue ao Senhor Jesus, porque Ele cuida de tudo. E aqui Jesus ele não pôde contar com os discípulos na oração, para vigiar. Olhe, meus irmãos, eu digo uma coisa a vocês. Não seja dependente de ninguém para uma oração, por uma intercessão. Ainda assim que tem pessoas que oram assim um pelos outros. Eu oro por todo mundo. Mas não seja dependente da oração de ninguém. Seja dependente da tua oração com Deus. Seja dependente do Senhor. Ore, porque a tua oração tem efeito. Tua oração o Senhor responde.
porque Ele vai sondar o teu coração. Ore ao Senhor naquilo que tu quer. Seja dependente da tua oração com o Senhor Jesus. Eu posso orar por você, outra pessoa pode orar por você, mas seja você mesmo dependente do Senhor, em oração, em petição. Seja você mesmo dependente de Deus. Não dependa de ninguém para você receber uma cura, receber de um milagre. Não espere que venha de alguém uma oração, uma intercessão, uma profecia, para que você venha ter o milagre da parte de Deus. Seja você mesmo dependente de Deus. Seja dependente daquilo que você está buscando diante de Deus. Vá até o Senhor Jesus, se derrama diante dele, clama a Ele, peça a Ele, fala com Ele, porque Ele te ouve. Ele sabe ali do que você está passando, do que você está sentindo. Ele sabe do que você está precisando. Eu oro, posso orar por você, sem conhecer a tua luta, sem conhecer a tua peleja, só apresentando a tua vida nas mãos de Deus. E Deus também opera assim. Mas Deus quer ver de você, Ele quer ouvir da tua boca o teu clamor. Ele quer ouvir da tua boca a tua intimidade com Ele. Ele quer que você se derrame diante dele, que você venha ter intimidade com Ele. Ele quer se envolver mais contigo em oração, em intimidade. Porque para a gente ter uma intimidade com Deus, ter um momento com o Senhor Jesus, viver experiências com Ele, temos que nos render aos pés dele. Temos que declarar a Ele. Temos que ser íntimo do Senhor Jesus. Não podemos viver ouvindo só de outras pessoas o que Deus faz, o que Deus opera. Você tem que viver milagre na presença de Deus. Você tem que ter experiência com Deus. Se eu hoje chego aqui para vocês, conto um testemunho, conto que eu vivo com Deus, conto as experiências que eu já tive e tenho, é porque eu tenho uma vida com o Senhor. Eu tenho uma busca com Ele constante. Eu alimento meu espírito, orando, jejuando, clamando a Ele. Você também pode fazer a mesma coisa. Você também pode sentir a presença de Deus. Você também pode ter resposta de Deus. Você também pode receber milagre da parte de Deus. Basta você clamar, basta você crer, ter essa busca constante com o Senhor. Amém? E aqui o Senhor diz, né? Que este cálice, todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Então Jesus está dizendo para o Pai dele, que não seja da vontade dele, mas sim do Pai dele. Então que as coisas na nossa vida não sejam da nossa vontade, que seja da vontade de Deus. Deus, ele pode fazer todas as coisas, mas a gente tem que colocar nas mãos dele aquilo que a gente quer, para que a gente venha ter vitória da parte de Deus, para que a gente venha ter resposta, para que a gente venha ter milagre. A gente tem que colocar a nossa fé em ação. Em relação ao discípulo que não vigiou e nem orou, temos que vigiar, meus irmãos, em muitas coisas, a gente como servo de Deus. Tem tantas coisas que a gente tem que vigiar. Em algo que a gente fala. A gente pode ofender alguém em uma fala, em uma atitude errada.
tantos exemplos que a gente pode vigiar, sabe? Falando mal de uma pessoa, maltratando. A gente tem que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca em relação a outra pessoa. Temos que ter cuidado, vigiar quando formos falar algo. Temos que ter muito cuidado com a nossa boca, com o que sai da nossa boca. Então, temos que vigiar antes de ir em um lugar, para ver se procede mesmo, para quando a gente chegar não encontrar cilada. Temos que orar antes de sair, para fazer determinadas coisas. Muitos exemplos da parte de Deus, a gente como servo de Deus temos que vigiar. E muitas vezes quando a gente não está atento, a gente cai em cilada, dá brecha para o inimigo, porque a gente não vigiou no que falou, aonde a gente pisa, aonde a gente vai, que não era para ir, sabe? Então a gente tem que vigiar como servo de Deus. Não é fácil servir a Deus quando a gente serve de verdade, quando a gente é obediente ao Senhor. Não é fácil. A caminhada para chegar ao reino de Deus não é fácil. É muitas tentações, é muitas coisas que nos faz afastar da presença do Senhor. Mas temos que vigiar e orar contra essas coisas, contra essas oportunidades que vêm que não é do Senhor, contra essas muitos elogios. Temos que vigiar em muitas coisas. E aqui, os discípulos, Jesus não pôde contar com eles. Já teve momentos da minha vida que eu não pude contar com ninguém em algumas situações que eu vivi, que eu passei. Parece que as pessoas fugiam de mim. Tinha momentos que eu procurava alguém para conversar, para desabafar, e eu não encontrei. Porque muitas vezes Deus não permite mesmo que as pessoas se chega a gente quando a gente está passando por um momento assim. No início a gente acha até estranho, a gente até às vezes culpa as pessoas, mas tudo é por permissão de Deus. Porque nesse momento que Deus está afastando as pessoas da gente, é porque Ele está nos preparando para algo. Ele está nos capacitando para algo. Ele está nos ensinando. Sabe? Ele está nos ensinando algo ali da parte dele. Ele quer que a gente tenha mais intimidade com Ele, que busque mais a Ele, que seja mais dependente dEle. Por isso que muitas vezes a gente, quando está passando por alguma situação difícil, as pessoas fogem, as pessoas somem. A gente não acha, não pode contar com ninguém. Porque Deus, Ele quer que a gente tenha essa intimidade com Ele, que a gente conte com Ele. Porque Ele é o nosso Pai. Ele vai saber o que fazer. Ele sabe como trabalhar em nós. Ele sabe como nos preparar para algo que Ele quer. Ele sabe como nos capacitar para algo. Muitas vezes a gente não entende. Muitas vezes a gente servindo a Deus passa por uma situação dessa e fica perguntando: meu Deus, eu te sirvo, eu sou teu filho, eu sou tua filha, por que isso está acontecendo comigo? Mas o Senhor hoje está dizendo: deixa eu fazer do meu jeito. Que seja feito a minha vontade, não a tua. Porque a minha vontade é perfeita. Tudo que é de Deus traz paz. Quando Deus está na situação, traz paz. Quando Deus está em um negócio ali com a gente, traz paz. Você já viu que quando a gente quer fazer do nosso jeito, tudo dá errado? Vamos deixar Jesus trabalhar do jeito dele em nossas vidas. Deixa ele nos direcionar. Deixa ele nos guiar, porque o caminho dele é o melhor caminho. Amém? Glória a Deus.
A palavra hoje falou teu coração. Você estava esperando uma resposta da parte de Deus. Deus hoje está falando para você. Deixa eu fazer do meu jeito. Entregue tudo nas minhas mãos. Que seja feita a minha vontade, não a tua. Porque a minha vai ser perfeita. Glória a Deus. Aleluias. Vigia. Orais e vigiais. Vigiais e orais. Vigia. Vigia e ora. Deixa o Senhor Jesus estar no controle de tudo. Hoje você pode estar se sentindo sozinho, sozinha. De pessoas, mas de Jesus não. Ele é contigo, Ele está contigo, Ele está cuidando de você. Ele tem visto a tua peleja, Ele tem visto a tua luta. Ele sabe do que você está passando hoje. Ele sabe o que você está enfrentando. Mas Ele está no controle. E quando Ele está no controle de tudo, não falha. Porque Ele é fiel na tua vida. Amém? Glória a Deus. Mais uma palavra de fé da parte de Deus para vocês. Amém, meus irmãos? Que Jesus continue abençoando. Fique com Deus.